Fala galerinha, tudo bem? Então voltamos com mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai continuar com aquela história dos fenômenos ondulatórios, só que os fenômenos de hoje são bem mais simples, bem mais teóricos do que o último, que foi a interferência, belezinha? Hoje a gente vai se preocupar em falar de dois fenômenos, são eles a polarização e a ressonância, tá bom? Então, ó, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a polarização de uma onda, tá? E aí quando a gente pensa em polarização, vale muito a pena a gente entender, né, do que a gente está falando, no sentido de pensar um pouco até na luz, tá? Aí eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre a luz, porque quando a gente falou sobre isso, a gente passou muito rápido. A luz, ela é uma onda eletromagnética, como a gente já comentou, e toda onda eletromagnética ela é composta por dois campos. Um campo elétrico e um campo magnético. Deixa eu desenhar aqui, que eu ia desenhar, mas escorregou. Então, ó, eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, que são sempre perpendiculares entre si. Ah, professor, o que é campo elétrico, o que é campo magnético? A gente ainda não estudou, a gente vai estudar tanto campo elétrico quanto campo magnético, mas basicamente eu quero que você entenda, né, que é como se fosse uma espécie de gravidade, né, de campo gravitacional, que é uma coisa que vocês já viram, mas que vai funcionar para carga elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um campo gravitacional, todo corpo que tem massa, quando entra ali, sofre uma força. Quando eu tenho um campo elétrico, qualquer corpo que tem carga elétrica, quando entrar ali, vai sofrer uma força. E se eu pensar no campo magnético, um corpo que tem imantação, né, que está imantado, ou seja, se comporta como um ímã, vai sofrer uma força ali. Então a luz ela é uma união desses dois campos que ficam oscilando, aumentando de tamanho e diminuindo de tamanho e oscilando. Então, quando a gente fala numa onda de luz, na verdade a gente está falando de uma variação desses dois campos da luz ali, tá bom? Tudo isso para falar que a luz ela vai sofrer influência de fenômenos elétricos e magnéticos, tá? Então, quando eu falar em onda luminosa, né, pode ser que ela seja interferência não, né, mas que ela sofra, né, fenômenos que estão relacionados com cargas elétricas, tá? Então, vou começar falando um pouquinho da polarização. O que é essa história da polarização? Bom, se vocês lembrarem bem, a gente tem dois tipos de onda. Tem aquela onda que é transversal e tem aquela onda que era longitudinal, que eu representei para vocês como uma molinha, ou som e tal, né? Então, a onda transversal, ela vai estar vibrando, ela vai ter uma direção de vibração diferente da direção em que ela se propaga. Mas, na verdade, eu posso ter uma onda transversal que tenha várias direções de vibração. Então, um exemplo é a luz do Sol. A luz que vem até nós do Sol, ela vem vibrando em todas as direções. Então, eu tenho lá um campo elétrico que está fazendo isso, tem um campo elétrico que está vibrando assim, tem um campo elétrico que está vibrando assim, tem um campo elétrico que está vibrando assim. Então, eu tenho um campo elétrico vibrando em todas as direções, tá bom? O que seria polarizar essa luz? O que é o fenômeno da polarização? É escolher só uma direção para essa luz vibrar, para esse campo elétrico vibrar, tá bom? Então eu botei aqui de forma até mais simples de imaginar, ó. Se eu colocasse um polarizador, deixa eu até escrever aqui, né, que esse é o polarizador, é como se ele só permitisse a passagem de uma direção, ou melhor, da luz que está vibrando em uma direção. Ah, como é que isso acontece, professor? Como eu falei anteriormente, isso vem principalmente por causa de interações elétricas entre os átomos do polarizador, que compõem o polarizador, e o campo elétrico da luz, belezinha? Então, olha só, se eu colocasse um polarizador vertical, após o polarizador só teria a luz vibrando na vertical. Todas as luzes que estavam vibrando em outra direção, elas vão ser bloqueadas. Então, para a sua visão, isso acarretaria numa quantidade menor de luz, né? uma intensidade menor. A luz estaria menos brilhante após o polarizador. Ah, e se eu pegar essa luz que está polarizada na vertical e colocá-la para passar em outro polarizador, agora em um que é horizontal, o que vai acontecer? Bom, como só tem luz vibrando na vertical e eu vou botar num lugar onde só deixa passar a luz vibrando na horizontal, do outro lado não vai passar nada, né? Não vai passar nada pelo polarizador. Então, do lado de cá, a gente não veria luz nenhuma. Tudo bem? Vou mostrar para vocês um experimentozinho, porque falando assim, só desenhando fica um pouco vago, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ir lá para a página.
e aumentar um pouquinho. Então repara, isso que está na mão dele é um polarizador. Na verdade ele está com 2 polarizadores, né? Então ele vai, ó, colocar um em cima do outro e depois afastar. Então repara aqui, ó, enquanto eles estão afastados, passa a luz pelos dois. Você consegue enxergar um pouco do que está lá atrás pelos 2 polarizadores, né? Agora quando ele sobrepõe, você não enxerga. Isso acontece porque tem um polarizador que está na vertical e tem outro que está na horizontal. Quer dizer, um só deixa passar na vertical, o outro só deixa passar a luz na horizontal. Belezinha? Então, quando eu sobreponho um pelo outro, não passa nada. Mas nas bordinhas ainda continua passando. Tá bom? Então, ó, repara que se ele rotacionar um sobre o outro... Só um minutinho que eu acho que ele vai fazer isso. Não, ele vai colocar... Ele vai botar um outro polarizador ali no meio. De outras direções. Então repare, quando rotaciona, alguma luz passa, tá bom? Mas eu não queria entrar nesse detalhe agora não, eu vou mostrar para vocês um experimento que a gente fez lá no laboratório de física, tá? Por quê? As telas dos celulares, deixa eu ver se vocês estão vendo para não deixar passar batido, né? As telas dos celulares, elas emitem luz polarizada, essa luz vem polarizada numa certa direção. Então repara, ó, que esse que está aqui, né, na frente é um polarizador. Em uma certa posição, a gente não consegue enxergar a luz que está vindo de lá. Por quê? O polarizador está perpendicular à direção em que a luz que o celular está emitindo está polarizada. Em outra direção, a gente já consegue. Tudo bem? E aqui, a gente tem uma simulação mecânica do que seria essa polarização. Repara, quando eu faço uma onda transversal, né, vibrando na horizontal, se eu não deixar ali espaço para essa vibração passar, lá do outro lado, repara aqui, ó, não tem vibração. Então é basicamente isso que está acontecendo aí nessa polarização aqui com o polarizador. Tudo bem? E se você sobrepor, né, isso aí foi o experimento mais ou menos que eu mostrei no outro, são polarizadores lineares, então repara, tem uma direção que passa a luz e tem uma direção que não vai passar. Tranquilo, pessoal? Então assim, são experimentos mais para mostrar, né, para vocês o fenômeno da polarização, e eu queria comentar um pouquinho com vocês agora sobre aonde isso é utilizado. Então, uma das aplicações disso, né, é a utilização dos óculos 3D. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né, como é que o óculos 3D, como é que funciona o cinema 3D? Qual é a diferença, né, do cinema comum para o cinema 3D? A diferença é que no 3D ele te dá uma sensação de profundidade. Por que isso acontece? Você só consegue ter essa sensação de profundidade na vida real porque você tem 2 olhos, e os seus olhos têm uma inclinação entre si, né? Se seus olhos, por exemplo, fossem um em cima do outro, ia ser mais difícil de enxergar essa profundidade, essa perspectiva. Então o que acontece é que quando a gente está assistindo um cinema numa tela normal, ou numa televisão normal, tudo bem, você ainda continua tendo os 2 olhos, né? Mas a câmera que filmou a cena era uma só. Então aquela imagem que está sendo projetada na tela, ela vem para você como se você estivesse enxergando a partir de um olho só, sem essa inclinação da luz chegando nos seus olhos. Então vou tentar me expressar um pouco melhor, que eu acho que eu acabei me enrolando um pouco. Resumindo a história, como o filme é gravado com uma câmera só, você perde essa noção de profundidade, porque você não tem o efeito dos seus 2 olhos mais atuando. Então qual seria a solução para a gente reproduzir esse efeito de profundidade, proximidade, né, no cinema? Seria filmar com 2 câmeras. Só que quando a gente filma com 2 câmeras, a gente tem um problema, né? A gente vai ter 2 imagens na tela, uma sobreposta à outra. E isso dá a impressão de estar embaçado. É como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui um... Acabou a bateria da canetinha. Não tem problema não. Mas enfim. Então quando eu botasse a imagem de uma câmera em cima da outra, ia dar a impressão pra gente que estava embaçado. Então qual é a saída que conseguiram para conseguir fazer óculos 3D, né? Para você conseguir enxergar o cinema em 3 dimensões? Cada imagem de cada câmera, ela vem com uma luz, ela é emitida para você a partir de uma luz polarizada. Então eu desenho aqui, por exemplo, ó, a luz que sai do amarelo, ela está polarizada verticalmente. E a luz que sai do vermelho, ela está polarizada horizontalmente. E os óculos que você coloca, ele também vai ter lentes que são polarizadores. Uma delas horizontalmente e a outra verticalmente. Resultado, a luz vermelha ela só passa pelo polarizador
horizontal. E a luz amarela ela só vai passar pelo polarizador vertical. Com isso, você consegue fazer cada olho seu enxergar apenas a imagem de uma das câmeras. E aí volta a ser essa sensação de profundidade que você tem na vida real, belezinha? Esse é o esquema mais básico de óculos 3D, tá, galera? Com polarização linear. Hoje em dia já se faz com outros tipos de polarização. Tem a polarização chamada circular, que é um pouquinho mais complexa, mas é a que dá o melhor efeito. Tudo bem? Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um efeito que é gerado da polarização circular. Deixa eu ver se eu abrir aqui, porque agora eu já não sei mais se eu abrir o vídeo. É esse. Ó, isso aqui o que a gente fez? A gente pegou o celular, deixa eu só conferir que vocês estão vendo que eu sou chefe em botar vídeo e vocês não verem, né? O que a gente fez? A gente pegou o celular, que emite uma luz polarizada, e a gente colocou várias fitas durex. Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho que vai... Não, acho que a primeira aqui é melhor mesmo. Então, ó, a gente pegou o celular, botou embaixo de um vidro, e tá vendo? Tem vários durex aqui, ó, colados, um por cima do outro, né, de várias formas diferentes. E aí cada durex desse acaba funcionando como um pequeno polarizador e atrasa um pouquinho a polarização da luz. Quando a gente bota um polarizador daqueles lineares em cima, dá esse efeito bem bonito, ó. Então isso tem um pouco a ver com polarização circular, que não é assunto da matéria de hoje, mas como é um efeito bonito, eu vim mostrar para vocês. Belezinha? Para vocês saberem que física também é arte. Dando aquelas viajadas de sempre, né? Tranquilinho, queridos. Então vamos para o nosso próximo assunto, para o vídeo não ficar muito longo, que é o fenômeno da ressonância, tá bom? O que é essa história da ressonância? Para isso, para pensar na ressonância, eu quero que vocês pensem num balanço, né? Todo mundo já deve ter brincado de balanço, né? Então, como é que você brinca de balanço, né? O balanço só funciona, vamos falar assim, né? Se a pessoa que está te empurrando der empurrões numa certa frequência, concorda? Se você começar a empurrar o balanço de qualquer jeito, não vai funcionar. Então, é até simples de demonstrar, né? Vou pegar aqui minha chave do carro só para ilustrar para vocês. Se eu fico dando pancadinhas na chave do carro de qualquer jeito, ela não vai balançar como a gente quer que aconteça no balanço, né? Então, se eu dar uma pancada, aí quando ela voltar para cá, eu dar outra pancadinha e depois outra pancadinha, aí o que vai acontecer é que a pessoa que está no balanço, ela vai, ó, cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. E esse é o objetivo da brincadeira. Então, a questão do balanço é exatamente a seguinte: para que o balanço tenha amplitudes cada vez maiores de oscilação, porque ele está fazendo uma oscilação, você tem que incentivá-lo e estimulá-lo numa frequência própria. Isso que é a ressonância. A questão é que não é só o balanço que tem essa frequência específica. Todos os corpos possuem uma frequência de vibração que é natural deles, já nasce com eles. Então, o que ocorre é que quando você mexe com o corpo, quando você estimula o corpo nessa frequência certinha, esse corpo começa a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E é isso que a gente vai chamar de ressonância, tá bom? Tem algumas formas de visualizar essa ressonância. Uma delas é com o diapasão, que foi esse bichinho que eu tentei desenhar. Aí eu vou mostrar o videozinho para vocês entenderem por que eu desenhei ele aí, tá bom? Deixa eu voltar para lá. Acho que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio, mas eu vou botar... Desculpa, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu acho que peguei lá na frente. Isso aí nada mais é do que um objeto metálico, né? Que quando você bate, ele fica vibrando, empurra o ar ao seu redor e isso gera um som, tá bom? Bom, como eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio do vídeo, eu vou falando aqui por cima, tá bom? Então repara que quando ele bate em um diapasão, o outro começa a vibrar também. Faz um barulhinho. Vai tentar de novo, ó. Repara que ele vai tirar a mão de cima e o barulhinho ainda continua. Quer dizer, ele botou a mão, parou e o barulhinho continuou no outro, ó. Ele bate no de cá e o outro é que está vibrando. Mas é um pouco difícil de ver isso, né? Então eles vão fazer o seguinte, eles vão botar uma bolinha de isopor próximo, olha só. Repara que o outro aqui está vibrando, né? Acho que ele vai tentar fazer de novo, ó.
Deixa eu ver se ele vai repetir aqui, ó. Seria bom que ele repetisse, que não deu pra ver direito, né? Agora vai fazer de novo, ó. Vai botar bem pertinho. Repara que ele vai bater no diapasão de Lá, que é o que tá na mão dele. Ó. E a bolinha vai ser encostada no de cá. E repara que ela tá vibrando, porque esse de cá passou a vibrar. Então é uma energia que é transferida, galera, sem contato, né? Um diapasão não estava encostado no outro para passar essa energia. Então isso acontece toda vez que um corpo é estimulado na sua frequência natural de vibração, belezinha? Então, ressonância. Se eu mexo com o corpo na sua frequência de vibração, esse corpo vai começar a vibrar cada vez mais, com amplitude cada vez maior, tá bom? Então aqui tem um esqueminha só para vocês, né, terem um pouco de noção, que são as moléculas de ar que vão transferir essas ligações, essa vibração, né? Então o diapasão vibra, bate nas moléculas de ar que estão ali, essas moléculas se transformam num som, né, criando regiões, elas são mais próximas e mais afastadas, até chegar no outro diapasão, aí é essa vibração das moléculas de ar que acaba empurrando o outro diapasão e faz ele vibrar também. Tem um fenômeno que ocorreu, até ia botar o vídeo aqui e esqueci, na cidade de Tacoma, dos Estados Unidos, com uma ponte que ficou muito famosa, e a galera atribuía isso à ressonância. Na verdade, assim, não é a ressonância que aconteceu ali, mas é bem semelhante, então acho que é válido para ilustrar para vocês, tá bom? Então, assim, basicamente é uma ponte que estava sendo inaugurada em 1938, tá aí. A gravação é muito ruim porque é muito antiga, tá? Isso aí não tem nada a ver não, eu vou passar pra gente ganhar tempo, tá? Então, estava mostrando a construção, tá vendo? Em 1940, só para vocês verem que a ponte era real, tá? E aí, a inauguração, 1940, teve desfile e tal, tudo muito bonitinho. A questão é que a ponte não foi construída de maneira correta e ela estava, a gente pode imaginar que é como se ela estivesse entrando em ressonância com o vento do local. Não é exatamente a ressonância que está acontecendo, tem outros fenômenos que aconteceram também, mas olha o que estava acontecendo com a ponte, galera. Não fiquem assustados que não é nada de outro mundo, é apenas a ponte vibrando por causa do vento que está ali na região. Repara que o vento não é tão forte, as árvores balançam, mas não balançam tanto. Mas a vibração da ponte foi aumentando. Chega a ser curioso, né? Parece de brinquedo. Então, ó, repara que tem uma câmera filmando de cima da ponte, é bem curioso. Aí tem uma história de um cachorro do carro que até hoje eu não entendi se era verdade ou se não era, se tinha cachorro ou se não tinha. Aqui na frente mostra um cara passeando, ó, tentando sair lá do carro, foi tentando salvar o cachorro. Não sei se salvou, se não salvou. Mas enfim, sem a menor condição dessa ponte ficar desse jeito. E é claro que uma hora ela não resistiu e acabou caindo, tá bom? Então é isso, pessoas. Pessoais é bom, né? É isso, pessoas. Tenho certeza que eu não estava compartilhando a tela para vocês de novo, né? Eu vou tirar aqui para compartilhar. Agora sim, vocês estão vendo, já dei spoiler. Vou voltar, tá? Então, ó, basicamente, abertura da ponte, vou recapitular tudo que eu já falei. Então, ó, ela começa a vibrar, ó, o vento não está tão forte, mas ó, repara que ela está num movimento bem esquisito. E vai aumentando esse movimento, ó, a amplitude, chegou a hora que é impossível passar ali, né? Deixa eu mostrar o cara andando que eu falei, né? Seria legal que vocês vissem. Ó, tem um cara andando lá no meio, a imagem está muito ruim, mas daqui a pouco vocês conseguem ver. Então assim, não é mentira, tinha uma pessoa ali, ó, não é montagem. A pessoa vai se aproximando, tá vendo ó, o carro lá, esse é um carro que está aqui. E até o final onde a ponte cai. Deixa eu botar a hora do colapso aqui, ó. Acho que é por aqui assim. Aí a ponte cai, tá bom? Se alguém tiver curiosidade depois é só botar na internet aí, ponte de Tacoma, belezinha? Então é isso, galera. Dois fenômenos, né? Não queria me estender muito, para não botar material grande para vocês. Ressonância e polarização, beleza? Polarização só ocorre com ondas transversais, porque a onda longitudinal ela vibra no mesmo sentido que a energia se propaga, então não tem muito o que acontecer, beleza? E ressonância é uma transferência de energia que vai acontecer quando a gente tem o corpo sendo excitado com a mesma frequência de vibração, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do material. Até a próxima. Tchau, tchau.